Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é o pastor William Barros. Glória a Deus. Hoje aqui, nessa noite de sábado, nós estamos entrando ao vivo aqui. Estamos entrando aqui, estamos testando aqui ainda o som. O pessoal está chegando. O pessoal me ouve. Quem está entrando aí consegue me ouvir bem? Tá legal o áudio? Vê se tá legal o áudio aí, pessoal. Só dá um sinal, dá um alô aí que o áudio tá legal. Tá dando para ouvir bem? Tá tranquilo? Olha aí, ó. Deixa eu ver aqui. Tá ouvindo bem? O pessoal tá ouvindo bem? Posso começar aqui? Posso começar a ministração? O pessoal me ouve bem? Deixa eu ver aqui. Isso. Então legal, tá me ouvindo bem, né, gente? Deixa eu orar primeiro, fazer uma oração aqui. O pessoal está entrando aqui aos poucos, o pessoal está chegando aqui, ó. Mas deixa eu fazer uma oração aqui. Minha mãe, eu vi minha mãe também entrando aí, irmã Miriam. Lembrando que tá aqui vários irmãos, irmã Priscila, Luana, Márcia, Rezende, Fernanda, o pessoal tudo chegando aí. Lembrando que eu lembro que desde criança, minha mãe colocava em casa um quadrozinho no corredor, na entrada para a cozinha, escrito oração é a chave do dia e o ferrolho da noite. Então vamos orar. Nunca foi tão importante orar. Nunca foi tão sério, nunca foi tão necessário buscar a Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus eu quero orar agora nesse momento. Ó Deus, iniciando essa live, pedindo a Ti por todas as pessoas, pedindo a Ti, ó Pai, por todos que assistirão esse vídeo, todos que receberão ensinamento, aprendizado da Tua Santa Palavra. Eu quero te pedir que Tu venha nos abençoar de uma forma muito especial. Cada pessoa que vai estar comigo aqui ao longo desse período de ministração, cada um. Eu oro, Senhor, que a Tua palavra fale, mude, transforme corações. Ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, que essa mensagem possa chegar muito longe e mudar vidas, tocar em corações. Ó Deus, que haja, ó Deus, a Tua palavra não volta vazia, que haja salvação e edificação. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Humildemente eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Gente, o pessoal aos poucos chegando aí, já tem uma turminha chegando. Eu quero convidar vocês, a partir de hoje, nós ministrarmos juntos sobre o livro do Apocalipse. O pessoal agora, com tudo que está acontecendo com o coronavírus, no mundo, nunca olharam tanto para o livro do Apocalipse como agora. E tem pessoas que têm aquele medo do Apocalipse. Já vi vários irmãos dizendo assim, eu tenho um medo danado do Apocalipse. Não gosto nem de ler o livro do Apocalipse. Mas o livro do Apocalipse não é um livro de temor, no sentido de pânico. O livro do Apocalipse é um livro de edificação para a igreja. Um livro de conhecimento e aprendizado. Edificação para o corpo de Cristo, despertação para o mundo e salvação para os perdidos. Essa é a grande importância do livro do Apocalipse. E eu queria inicialmente dizer uma coisa muito importante que você precisa guardar, precisa aprender aqui. Vejam, muito importante aqui. Por que você precisa aprender sobre o livro do Apocalipse? Por várias razões muito importantes. Primeira, uma razão muito importante. Ele vai nos vacinar e nos proteger contra ensinamentos heréticos, contra seitas, aquelas que muitas delas usam até a Bíblia Sagrada e são facilmente confundidas com outras igrejas, como se fosse mais uma denominação. E nós temos várias no Brasil. Inclusive, qual é uma coisa que você precisa ter noção agora? Se você sair de casa e você for na rua, você facilmente encontra nos centros aquelas máquinas para poder tirar foto. Você entra numa loja, você tira foto, você precisa de foto para documento, etc. Hoje você consegue fazer até em casa isso. Quando você pega a foto que foi tirada, ela é o retrato fiel da sua imagem, de quem você é. Agora, quando você pega, por exemplo, a imagem de uma pessoa e vê num jornal, numa revista, uma charge. O que é uma charge? É uma forma de identificar aquela pessoa, mas de uma forma desconexa. Aumenta o queixo, muda o nariz, achata o corpo. Você olha e pelos traços, você sabe que é aquela pessoa. Mas, olhando para ela, você sabe que não é ela que está ali. O retrato dela fiel não é aquele ali. Então, qual é o grande perigo que nós corremos no Evangelho? É o perigo de que muitos estão
pregando as doutrinas prediletas que tem, olhando apenas para as páginas, para os textos prediletos que tem da Bíblia, e já não pregam o retrato do Evangelho, estão pregando a charge, a caricatura do Evangelho. Nós precisamos conhecer toda a palavra de Deus. Nós precisamos amar toda a palavra de Deus. Toda ela é importante. Não apenas alguns textos, não apenas algumas passagens. Por isso, é necessário você também aprender sobre o livro do Apocalipse. Você não pode viver a caricatura ou a charge do Evangelho. Você precisa viver todo o Evangelho verdadeiro, leal à sua imagem verídica. E é por isso que eu quero convidar você a estudar junto com a gente aqui esses dias. Uma outra importância muito grande é que, naturalmente, quando a gente estuda o livro do Apocalipse, ele vai nos despertar para a santidade. Lembre que o final do Apocalipse vai dizer que quem é sujo, suje-se ainda mais. E quem é limpo, limpe-se ainda mais. Então é um grande despertamento para a santidade. Você, quando acaba de ler o Apocalipse, sabe, eu lembro de um pastor que já dorme no Senhor, foi um grande mestre que nós tivemos no Brasil e no mundo, que é o pastor Antônio Gilberto. Eu lembro que ele dizia uma frase memorável. Ele dizia que ler o Apocalipse, estudar o Apocalipse, é ler hoje o jornal de amanhã. E isso traz um impacto. Você, quando acaba de ler, você pensa, meu Deus, agora eu sei tudo o que vai acontecer. E como isso muda a gente, como isso transforma a gente, sabe, como isso é importante. Então é muito necessário, muito importante, realmente imprescindível conhecer o livro do Apocalipse. Vamos lá. Eu quero dar a vocês, de uma forma preliminar, algumas informações sobre o livro do Apocalipse que você precisa aprender. Se você quiser anotar, anote aí, eu vou lhe dar algumas informações preliminares muito importantes. Vamos lá. Depois assiste esse vídeo de novo e você vai poder também entender isso. Vamos lá. Eu quero convidar você, primeiro temos uma visão panorâmica. Imagine que a gente está subindo no alto de um prédio em Copacabana. Quem é de fora do Rio, mas já veio no Rio, sabe que Copacabana é muito bonito. Então você imagina que você está na orla de Copacabana, num apartamento maravilhoso, numa cobertura de um apartamento maravilhoso em frente à praia. Lá de cima você tem uma visão panorâmica de uma parte do Rio e de Copacabana. Você vê a orla de um lado, de outro, você consegue ver várias ruas, prédios, e assim você tem uma visão de cima privilegiada. E depois, você naturalmente não vai ficar só olhando. Imagine que é um dia ensolarado, bonito, você desce até o térreo e então começa a ir passear, conhecer, ir à praia e aos locais que você viu lá de cima. O que nós vamos fazer aqui é basicamente a mesma coisa. Primeiro eu vou dar a vocês uma visão panorâmica do livro do Apocalipse. Imagine que estamos agora no alto da revelação, estamos na cobertura da revelação. E nós vamos ver o livro do Apocalipse de uma forma geral, ver pontos importantes, para depois descer até o térreo e então entrar rua por rua, ponto a ponto, capítulo por capítulo. É isso que eu quero propor a você aqui nesse momento. Vamos lá? Primeira coisa importante que você precisa aprender sobre o livro do Apocalipse, algumas questões que vão ajudar muito a quem estuda o livro do Apocalipse. Vou dar a vocês aqui, olha, o livro do Apocalipse, a estrutura dele, 22 capítulos, são 404 versículos, e no nosso idioma, no português, são cerca de 12.000 palavras. Ouviu aí? 22 capítulos, 404 versículos e cerca de 12.000 palavras. Outra coisa, os evangelhos, por exemplo, têm uma mensagem para o pecador. As epístolas têm uma mensagem doutrinária para a igreja. Mas o livro do Apocalipse, ele tem uma mensagem para o mundo inteiro. Uma mensagem plena, completa. Ele tem uma mensagem para a igreja, ele tem uma mensagem para Israel, e o livro do Apocalipse tem uma mensagem para o mundo. O livro do Apocalipse é o livro que tem uma mensagem completa, plena, para todos os povos. Os gentios, os judeus e a igreja de Cristo. Uma outra coisa também digna de nota aqui, muito importante, que eu quero compartilhar com você, isso é muito importante. Guarda bem o que eu vou lhe dizer agora, porque isso é muito importante. Você sabe que o número 7 aparece na Bíblia em várias passagens, e o número 7, onde ele aparece, ele tem uma aplicação. Ele fala de perfeição, daquilo que está completo, não falta nada, está completo. E o número 7 aparece no Apocalipse mais do que em qualquer outra parte da Bíblia Sagrada, em qualquer outro livro.
Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar uma relação para vocês aqui. São 7 cartas às igrejas da Ásia, são 7 igrejas da Ásia, 7 promessas para aquele que vencer, 7 selos no livro do juízo das nações, 7 trombetas, 7 castiçais de ouro, 7 pastores, 7 anjos, 7 espíritos de Deus, 7 bem-aventuranças, um cordeiro com 7 pontas e 7 olhos, 7 trovões, um dragão vermelho com 7 cabeças e 7 diademas, 7 montes e 7 reis. Ou seja, o número 7 aparece no Apocalipse mais do que em qualquer outro lugar da Bíblia. E aonde o número 7 aparece, guarda uma lição que eu vou lhe dar. Isso aqui é o pulo do gato para entender muitas passagens, para facilitar o entendimento de muitas passagens do livro do Apocalipse. É por isso que quando eu ministro sobre escatologia, muitas pessoas me procuram depois e dizem assim, olha, eu não entendia nada, mas agora comecei a entender. Ficou fácil para poder entender, porque eles complicam, eles dificultam. Eles trazem o livro do Apocalipse como um livro de especulação teológica, em vez de mostrar como um livro de edificação. Quando você entende isso aqui, ajuda muito a entender o livro do Apocalipse. Aonde o número 7 aparece no Apocalipse, há uma lição espiritual por trás. Há sempre uma lição espiritual por trás onde o número 7 aparece no Apocalipse. Há uma lição simbolizada, figurada, para ser ensinada através do número 7. Por exemplo, você pega as 7 igrejas da Ásia, podia ser 5 igrejas, podia ser 10 igrejas, podia ser 8 igrejas, mas por que 7 igrejas? Quando você olha as mensagens, as 7 igrejas da Ásia, você vai entender o quê? Que como o número 7 é um número que fala daquilo que está completo e não falta nada, significa que Jesus escolhe 7 e não 6, e não 4, e não 9, mas 7 igrejas para trazer uma mensagem completa para toda a igreja de Jesus, desde o início em Pentecostes até o arrebatamento da igreja. Ou seja, abrangendo toda a história, todo o ciclo da história da igreja na terra, antes do arrebatamento da igreja. Então, aonde o 7 aparece, tem uma lição espiritual por trás. Guarda essa informação que eu estou te dando. Aonde o número 7 no Apocalipse aparece, tem uma lição espiritual por trás disso. Há um aprendizado que está sendo dito, que está ali implícito no número 7. Isso é muito importante para você poder entender o livro do Apocalipse. Uma outra coisa que vai ser também muito importante para poder estudar o Apocalipse, vejam, essa aqui é uma outra questão muito importante que eu vou dar a vocês. Entender o tema do livro do Apocalipse. Isso aqui, gente, olha, é a sine qua non quando você estuda escatologia. Quando você pega o livro do Apocalipse. Porque o que acontece? Em vez do livro do Apocalipse ser, como muitos mostram, apenas um livro de enigmas, de símbolos, de animais, de números, etc. E vira apenas cada um puxa para um lado, como se fosse aquelas massas que a gente dá para a criança, informe, que cada um faz o que quer. Ah, não, mas a visão daquele teólogo é essa, a visão daquela igreja é aquela, e todo mundo acha que vai de acordo com o que cada um pensa. Não. Tem que haver uma coerência na interpretação. E aqui a gente vai aprender uma lição muito importante, que é o quê? O tema do livro do Apocalipse. Qual é o tema do livro do Apocalipse? Você precisa entender que o sistema que nós vivemos é um sistema solar, por uma razão. Os planetas, tudo gira em torno do Sol. Todos os 22 capítulos do livro do Apocalipse, assim como os planetas do nosso sistema chamado solar giram em torno do Sol, todos os 22 capítulos do Apocalipse vão girar em torno do Sol do Apocalipse, do Sol da escatologia. E aonde é que está o Sol do livro do Apocalipse? Eu vou dar para vocês, capítulo 1 do livro do Apocalipse, versículo de número 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 7, a Bíblia vai dizer: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu vou repetir o texto. A Bíblia vai dizer: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esse é o tema do livro do Apocalipse. Se você não estuda Apocalipse, se você não estudar escatologia, pegando esse texto como o sol, entendendo que
O tema do Apocalipse é a volta eminente do Rei dos Reis, do Alfa e o Ômega, do primeiro e o último, do princípio e o fim, do rebento de Jessé e da glória de Israel, o cabeça da igreja, Jesus. Não aquele de Isaías 53 sem parecer nem formosura, não, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele que disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, aquele que aparece no capítulo 19 do Apocalipse montado num cavalo branco, na coxa escrito fiel e verdadeiro, vencendo para vencer. Esse, o Rei dos Reis. Sabe, o tema do Apocalipse é a volta de Jesus. O Rei está voltando. Tudo que vai acontecer a partir daí, tudo que vai acontecer ao longo de cada capítulo, vai levando até um clímax que culmina com a volta de Jesus. Então a volta de Jesus é o tema do Apocalipse. Se você pega e traz esse tema para o centro e começa a estudar o livro do Apocalipse, aí você consegue entender mais facilmente. Agora, quando você não faz isso, você pega e viram elos soltos de uma corrente. E aí vira aquela coisa que ninguém entende, cada um puxa para um lado. Não, eu sou isso, ou não, eu penso assim, eu penso assado, e ninguém entende. Esse é um ponto muito importante para você poder entender a revelação das últimas coisas. Então, guardem essa informação a vocês, que eu dou a vocês aqui. E se alguém me perguntasse: olha, e o local da revelação? O local da revelação é uma ilha, guarda essa informação. O nome dela hoje é Palmosa, mas naquela época chamava-se Patmos. É uma ilha grega que fica curiosamente mais próxima da costa da Turquia, que naquele tempo era a região da Ásia Menor, a região das 7 igrejas da Ásia, do que da costa da Grécia. Mas está ali no meio tanto da Grécia como do outro lado da região antiga da Ásia Menor, hoje Turquia. Tá? Hoje é possível ir para lá tanto de avião como de navio. Você gasta da Turquia para lá em torno de 3 horas e meia, 4 horas de navio. E de Atenas, na Grécia, você gasta de navio hoje mais ou menos umas 7 horas de viagem. É uma viagem um pouquinho longa, né? São cerca de 55 quilômetros da costa da Turquia, tá? Que está um pouco mais próxima, a ilha de Patmos. Naquele tempo era uma ilha prisão, agora você imagina. Olha que lição tremenda nós vamos aprender nisso aqui. João, nesse momento, o Apocalipse vai ser escrito provavelmente na última década, ele vai se desenrolar na última década do 1º século. Todos os outros apóstolos já tinham morrido, só sobrou João, o apóstolo do amor, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus e perguntou: quem vai me trair? Quem vai te trair? Quem é o traidor? Sabe? Agora olha que coisa tremenda, irmãos, olha que coisa tremenda. João já está velhinho nesse tempo, numa época. Imagina você parar numa ilha com mais de 50 quilômetros para dentro do mar, sem internet, sem telefone, sem televisão, sem avião. Ele não tinha navio, não tem nada. O que o diabo pensa? Acabei com João. Acabou. Quando bate na ilha de Patmos, o diabo pensa: olha, esse velho aí não serve para mais nada. Quando bate lá, Deus fala: João, fica tranquilo. É agora que eu vou te dar a maior revelação da tua vida. Eu vou te dar o Apocalipse. Sabe qual é a lição que Deus traz para nós em cima disso? Se prepara. Porque todas as vezes que o diabo pensar, se você está no centro da vontade de Deus, toda vez que o diabo pensar, é o ponto final, é aí que está começando a história de um milagre na tua história, na tua vida, na tua caminhada. Eu quero declarar que tem um apocalipse de Deus aí, tem uma revelação tremenda, tem uma virada aí de Deus chegando para você, na tua vida, na tua família. Eu profetizo isso sobre a tua vida, debaixo da autoridade dessa palavra. Deus ainda está no controle de todas as coisas, creia nisso. Deus é fiel, Deus é o Todo-Poderoso. Agora, qual é o esboço que nós vamos usar para estudar o Apocalipse? Olha, eu poderia usar um esboço de tópicos, falar sobre arrebatamento da igreja, falar sobre grande tribulação, abertura dos selos, toque das trombetas, derramamento das taças, falar sobre o anticristo, falso profeta, e usando esses tópicos. Mas eu vou seguir o roteiro do próprio Espírito Santo. No capítulo 1, no verso 19 do Apocalipse, capítulo 1, quiser guarda aí, verso 19, o próprio Espírito Santo já oferece para mim e para você um esboço, 3 tópicos. Ele diz: as coisas que viste, as que são e as que depois destas devem acontecer.
ele divide em 3 tópicos a revelação que João recebe. Ele divide em 3 tópicos a revelação do Apocalipse. As coisas que viste, as que são e as que depois destas devem acontecer. 3 tópicos. As que vistes, eu vou adiantar. Eu vou falar aqui agora. Capítulo 1. As que são, capítulos 2 e 3. A mensagem às 7 igrejas da Ásia. E as que depois destas devem acontecer, e é onde nós vamos demorar um pouco mais. Então vamos falar sobre grande tribulação, o que vai acontecer, sobre o anticristo. Vou falar várias coisas tremendas aqui. E aí, entenda bem, nesse ponto a gente vai gastar mais tempo. Eu vou ser bem breve nesses 2 primeiros tópicos. Agora, o que acontece? Ele vai dizer as coisas que depois destas devem acontecer. Capítulos 4 até o capítulo 22. Então, as coisas que viste, capítulo 1 do Apocalipse. As coisas que são, capítulos 2 e 3. E as que depois destas devem acontecer, capítulos 4 até o 22, todo o restante do livro do Apocalipse. Olha bem, para você entender uma coisa tremenda que eu vou mostrar aqui a você, olha só, nós temos tá chegando uma turma boa aí acompanhando com a gente aqui essa live. Chama mais gente, convida o pessoal para poder vir aqui aprender a palavra de Deus. O pessoal fica em casa pensando em problema, vamos estudar a Bíblia, vamos vir para cá, irmão. Vamos orar, vamos aprender a palavra. Vamos orar junto aqui, orar pelo Brasil, orar pelo mundo, orar para Deus mudar essa situação. Vamos aproveitar esse tempo, vamos perder tempo não, irmão. Chama todo mundo aí, vamos vir para cá, vamos vir estar junto aqui para te ministrar, sabe? Ó, primeira palavra que aparece no livro, olha só, o versículo 1. Quiser, marca aí, se você tiver com a Bíblia perto de você, marca aí. O versículo 1 é uma miniatura de... Ele aqui vai responder várias perguntas que aparecem sobre a autoria do livro, para quem foi escrito, tudo. Olha o que aparece, versículo 1. Primeira palavra que aparece, revelação. A palavra no grego é apocalipsis. Sabe o que significa isso? Apocalipsis é mais ou menos isso aqui, ó. Você imagina. Aqui está a minha mão. Está atrás da Bíblia. De repente, ó, tá aqui a mão aparecendo de novo. Apocalipse significa o quê? Desvendar o que está oculto. Mostrar o que está escondido. Significa exatamente isso. Então, a primeira palavra do livro dá nome ao livro. Apocalipse, em português. Ou seja, revelação. Ou seja, o livro do Apocalipse não fala daquilo que Deus quer esconder de nós, mas fala daquilo que Deus quer que nós aprendamos, que a gente saiba. Esse é o propósito do livro do Apocalipse. E olha só, ele vai dizer que a revelação, olha só, de Jesus Cristo. Então a revelação é de Jesus. Segundo, a Bíblia diz, a qual Deus lhe deu, ou seja, para mostrar que a revelação vem do céu, é divina. Aí ele vai dizer mais, para mostrar aos seus servos, ou seja, a gente, as coisas que brevemente devem acontecer. Ou seja, Deus quer que a gente aprenda sobre as coisas que estão acontecendo agora, para que a gente possa estar preparado. E ele vai dizer mais. E pelo seu anjo, ou seja, enviou por um anjo e as notificou a João, seu servo. Olha que João está no final da cadeia aqui da revelação. A revelação vem com Jesus e João está no final aqui da ponta da revelação. E aqui vai ensinar para a gente uma lição muito preciosa. Irmão, não dá para ficar arrogante quando você está no final da ponta do caminho todo da revelação. Ou seja, o dom não é teu, é de Deus. O talento não é teu, é de Deus. Você precisa aprender uma coisa. Quando você faz alguma coisa, eu aprendi isso com um amigo meu. Quando você faz alguma coisa para a tua honra, para a tua própria glória, ali você já ganhou recompensa. Agora, quando você faz para glorificar a Jesus, a dívida é dele, o problema é dele, a glória é dele, a vitória foi ele que deu, tudo vai ser dele. Então guarda aqui essa lição preciosa. A gente está no final, a gente está na ponta. Ah, o fulano foi usado em cura, irmão, ele está na ponta. Quem liberou tudo foi Jesus, veio dele, é por ele, para ele, são todas as coisas. Guarda essa lição. Agora, olha que coisa interessante. Olha só, olha o que diz no verso 3. Olha só, isso é tremendo aqui. O verso 3 vai dizer, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Olha só, tríplice bem-aventurança para quem lê,
para quem ouve e para quem guarda. Ou seja, não adianta ter uma memória fantástica e guardar vários versículos de memória, mas não praticar. É inútil. Eu uma vez encontrei um rapaz que falou para mim uns 40 versículos de memória. Aí eu falei, como é que estão as coisas? Você tem uma memória muito boa. Ele falou, eu larguei a família, saí da igreja. Sabe, irmão, a Bíblia diz que quem faz isso é aquele que edifica a sua casa na areia. Não subsiste, não persevera, não permanece. Então não adianta saber de memória, mas não está aqui, não botar no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Veja que a promessa aqui não é só para quem lê e não é só para quem ouve, mas é para quem ouve, para quem lê e para quem guarda. Tem que guardar, tem que botar em prática, tem que praticar. Você tem que entender que no reino de Deus, uma grama, olha bem, uma grama de testemunho pesa mais que uma tonelada de pregação. Com certeza. Sabe? Guarda essa lição. Olha o que ele vai dizer. No final do verso 3 ele diz o quê? Porque o tempo está próximo. E aqui, irmão, aqui eu fico, meu Deus, aqui eu ponho a mão na cabeça. Aqui eu ponho a mão na cabeça porque eu fico pensando, meu Deus. João vai escrever uma epístola e vai dizer, filhinhos, é já a última hora. Ele vai escrever em outro momento na epístola, o escritor aos Hebreus vai dizer o quê? Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Então pensa comigo, um pouquinho só de tempo, o escritor aos Hebreus escreve. João escreve que é a última hora. E aqui, no verso 3, ele diz, o tempo está próximo. Quando Deus revela a Daniel coisas tremendas com relação ao futuro, com relação a uma mensagem escatológica, Deus diz o que para Daniel 500 anos antes do Apocalipse? Cerra, fecha, não é para agora. 500 anos depois de Daniel, Deus vem a João, no tempo de João, e vai dizer, escritor aos Hebreus, só um pouquinho de tempo. João, é a última hora. E no Apocalipse, verso 3 do capítulo 1, o tempo está próximo. Eu pergunto a vocês, se há 2000 anos atrás era a última hora para acontecer tudo, se há 2000 anos atrás era só um poucochinho de tempo, se há 2000 anos atrás era a última hora, um poucochinho de tempo, o tempo está próximo, olhem bem para mim. Eu pergunto a você que está me vendo e me ouvindo agora, o que é que nós podemos afirmar sobre as profecias e sobre tudo que está no Apocalipse, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a grande tribulação, a manifestação do anticristo, do falso profeta e dos flagelos que Deus trará sobre a terra? Porque o que a gente está vendo agora com o coronavírus, guarde bem o que estou lhe dizendo, é apenas uma aula didática, apenas uma amostra de Deus do que está prestes a acontecer. Agora vejam, pensa comigo, se tudo isso está tão perto de acontecer 2000 anos atrás, se a Bíblia fosse escrita agora, eu lhe garanto que João não diria, é a última hora, filhinhos. Ele diria, filhinhos, é o último minuto. Significa que tempo é um luxo que nem você nem eu temos. Nós não temos mais tempo. Não há mais prazo. Não há mais tempo para brincar, não há mais tempo para pensar sequer, não há mais tempo para, eu vou ver, eu vou decidir. Não. Não está longe o dia. Guarde bem o que eu vou lhe dizer. Que pessoas entrarão na igreja e não nos encontrarão. Pessoas entrarão pela porta da igreja em cultos, nos procurando, e nós não estaremos lá. A igreja foi arrebatada. Está muito perto o dia onde pessoas gritarão correndo pelos corredores e saberão que nós não estamos sendo achados, que o telefone não está sendo atendido, que o WhatsApp não responde, porque nós não estamos mais aqui. Já subimos para a eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Vejam, queridos, o capítulo 1 do Apocalipse vai trazer mais revelações tremendas. Versículo 4, ele vai dizer, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz. Olha só, 2 elementos tremendos, irmão. 2 elementos tremendos, irmão. Ele diz, graça e paz. Olha só que coisa linda, graça e paz. E aqui também a gente vai ter o primeiro contato com as 7 igrejas da Ásia. Ele aparece dizendo, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. E ele fala, graça e paz seja convosco. Olha que lindo, graça
e a paz. São dois elementos importantíssimos. A graça e a paz. A graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não somos dignos de receber. Olha que maravilha. E a paz, a Bíblia diz, a minha paz vos dou. Os dons são dele. Os ministérios são dele. Mas a paz, ele diz, eu não empresto, eu dou. Agora, olhe bem para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha que tremendo. Pensa bem, ele não emprestou a paz, ele deu para você a paz. Significa dizer que só tem uma forma de você viver sem paz. Ninguém tem o poder de tomar de você. É tua, ele deu para você. Se você perder a paz é porque você abriu mão dela. Porque Deus deu para você a paz, ele não emprestou, ele te deu. Olha que coisa tremenda. Agora olha o que ele vai dizer aqui. Ele diz que a paz e a graça são da parte daquele que era e que há de vir. Ou seja, o eterno. Está apontando para o eterno. Passado, presente e futuro. O eterno. Olha que lindo. É interessante, até inclusive quando a gente pega Bíblias hebraicas, você vai ver que está escrito lá justamente isso. O eterno falou com Abraão, onde aparece a nossa Jeová, na Bíblia hebraica vai aparecer o eterno falou com Moisés, o eterno disse. Porque é lindo isso, porque é aquele que era, que é e que há de vir, o eterno. Agora, vai falar também dos 7 Espíritos de Deus, que estão diante do seu trono. Olha que coisa tremenda. Lembrem que eu mostrei para vocês há pouco a importância de entender o número 7. Aqui não significa que existem 7 pessoas, Espírito Santo. 1, 2, não. O que está dizendo aqui, lembra, aonde o número 7 aparece, tem uma lição espiritual por trás. Então o número 7 aparece aqui para trazer uma lição espiritual. Aqui está falando da múltipla e da perfeita manifestação e atuação do Espírito Santo. Entendeu? A Bíblia não está dizendo com isso aqui que existam 7 Espíritos de Deus. Inclusive a gente vai ver isso em Isaías capítulo 11, versículo 2, quando diz que virá sobre ti o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de fortaleza, sabe, e etc. Ou seja, quando fala do Espírito Santo aqui, lembre que lá na frente, lá depois do capítulo 4, vai aparecer também sobre o Espírito Santo, 7 Espíritos de Deus, 7 tochas, ou seja, são figuras, são símbolos para poder mostrar o caráter e a operação perfeita do Espírito Santo. Agora, eu estou caminhando aqui para não ficar longo esse vídeo, já vou terminar aqui, mas olha só, eu vou finalizar hoje só com o capítulo 1, amanhã eu vou falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Olha só que tremendo. A Bíblia vai dizer o seguinte para nós, versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, que é, olha só, que lindo, fiel testemunha, ou seja, aponta para ele, olha aí, como profeta, príncipe dos mortos, primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra, ou seja, profeta, sacerdote e rei. Ele tem os 3 ministérios, de profeta, sacerdote e de rei. E fala dele mais ainda, vai dizer, olha só que lindo, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Versículo 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Olha só, olha o papel da igreja nessa dispensação. Reino e sacerdote. Ou seja, não vem de Brasília, não vem da Alerj aqui do Rio de Janeiro, a Câmara de Deputado Estadual, o poder para desfazer as obras do diabo. O STF não pode simplesmente amanhã dizer, olha, está carimbado, demônios não podem passar em rua tal a partir das 21 horas. A Câmara não pode criar um projeto, uma lei. O presidente não pode dar um decreto e dizer, a partir de agora demônios não agem mais depois das 23 horas. Isso não pode acontecer. Eu e você somos os únicos. Nós somos o único órgão instituído por Deus com legalidade e autoridade espiritual para desfazer as obras do diabo. E isso não foi dado apenas para pastores. Isso foi dado para a igreja. Nós somos reino e sacerdotes. Eu queria convidar você agora, onde você está aí agora, nesse momento. Eu vou liberar uma palavra em cima disso. Porque, irmão, isso aqui é muito forte. Eu não posso só passar por isso. Eu vou ministrar sobre a tua vida. Eu quero profetizar na tua vida agora onde você está. Deus te reveste agora de autoridade para lidar com aquilo que você está lidando agora. Quem sabe gente que está me ouvindo agora aqui, que está enfrentando o diabo cara a cara dentro de casa. Gente que está me vendo aqui agora, que está enfrentando o capeta agora, batalhas tremendas.
para acabar com a tua vida, acabar com a tua saúde, acabar com a tua paz. Quem sabe um problema seríssimo com o filho. Eu não sei qual é a guerra que você está, mas na autoridade do nome de Jesus, eu quero profetizar agora sobre a tua vida, que Deus não te deu espírito de temor, mas de ousadia. Recebe agora esse revestimento da parte de Deus para enfrentar, para resistir e vencer o que você está lutando agora dentro dessa guerra, dentro dessa batalha. Essa batalha não vai acabar com a tua paz, não vai acabar com a tua saúde, não vai acabar contigo. Usa a autoridade espiritual, que em nome de Jesus, Deus te reveste aí agora. E Deus vai te dar o momento certo, a palavra certa, de sabedoria, de direção, e Deus vai te guiar, e você vai ver o nome do Senhor ser glorificado nessa terra, através da sua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Para finalizar aqui, o que acontece? O capítulo 1 tem uma marca. Qual é a marca do capítulo 1? A visão que João vai ter de Jesus. João vai ter uma visão de Jesus no capítulo 1. Ele vai ter uma visão linda de Jesus. Eu tenho isso aqui. É lindo o que Deus vai mostrar para nós, dos versículos 12 ao 20 do capítulo 1. Ele vai ter uma visão linda. E olha que outra coisa, no verso 12, ele vai mostrar a igreja como que, olha o símbolo da igreja. Ele vai ver a igreja como castiçal de ouro. Vai falar das 7 igrejas da Ásia. 7 castiçais de ouro. Ou seja, a lanterna no escuro, a fonte de luz na escuridão. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Ou seja, irmão, que responsabilidade é a nossa. Brilhar com o nosso testemunho, com a nossa vida, em meio às trevas. O mundo jaz no maligno, o mundo vive um apagão espiritual e moral. É nosso dever, nossa obrigação ser luz nessa geração. Agora, olha como é que ele vai ver isso. Agora, tem uma coisa tremenda. No verso 13, eu vou mostrar você aqui, ó. Eu já caminho para encerrar aqui, ó, para não ficar cansativo para vocês. No verso 13, ele vai dizer o seguinte: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Se você quiser guardar essa informação que eu vou dar, guarda bem o que eu vou lhe dizer. É interessante que essa expressão Filho do Homem, olha o que eu vou lhe dizer, guarda bem. Ela vai aparecer aqui no livro do Apocalipse 22 vezes. O Apocalipse é o livro do Filho do Homem que há de vir. Aparece 22 vezes no Apocalipse a expressão, o título Filho do Homem. E se quiser guardar a informação que eu vou dar agora, guarda. Em todo o Novo Testamento vai aparecer 79 vezes a expressão, o título Filho do Homem. 79 vezes aparece no Novo Testamento a expressão Filho do Homem. E no Apocalipse 22 vezes, dá uma para cada capítulo. Ou seja, o livro do Apocalipse é o livro do Filho do Homem que há de vir. Agora, deixa eu te explicar isso. Olha bem para mim que eu vou te explicar com muita facilidade para você poder entender isso. No Antigo Testamento, os profetas são chamados de Filho do Homem. Filho do Homem, ponte em pé e falarei contigo. O que vê Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira, viste bem porque vela sobre minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor e disse, Filho do Homem. Então, no Antigo Testamento, os profetas são chamados de Filho do Homem. Pessoas são chamadas de Filho do Homem. Mas no Novo Testamento, nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum discípulo, nenhum diácono, nenhum homem nem mulher, só Jesus recebe o título de Filho do Homem. No Novo Testamento, o único que recebe o título de Filho do Homem é Jesus. Só Jesus é o Filho do Homem no livro do Apocalipse. Só Jesus é o Filho do Homem em todo o Novo Testamento. Lembra, a Bíblia diz, como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente, será a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem há de vir numa hora que não penseis. Então, Filho do Homem, relacionado exclusivamente para Jesus, se torna um título messiânico, um título daquele que há de vir, o título do rei que voltará, do Messias esperado de Israel, o Senhor, cabeça da igreja, o Rei do universo, o Cristo vivo, ressurreto, o Filho do Homem. Fala de duas coisas, aponta a natureza humana dele, ele veio como homem, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Segundo, aponta para um título que só ele tem. Ele é o Filho do Homem que virá. Aleluia, glória a Deus.
Então guarde essa informação muito importante do livro do Apocalipse, que vai nos mostrar algo que aparece em todo o Novo Testamento 79 vezes, e aqui 22, uma para cada capítulo. Outra coisa muito importante que eu quero partilhar com vocês aqui, olha só. O capítulo 1, ele vai ter uma visão de Jesus, e eu vou esmiuçar rapidamente isso aqui para a gente ganhar tempo. Olha só. Ele vai ver Jesus, olha só, vestido até os pés com vestido comprido. Está no versículo 13. Aponta para Jesus como nosso sacerdote. Ele vai aparecer cingido no peito com um cinto de ouro. E fala de Cristo como juiz. E como o cinto dele aparece não embaixo, na cintura, mas no peito, mostra a superioridade desse juiz. A cabeça e o cabelo dele aparecem brancos como a lã, brancos como a neve, que fala da sua eternidade e também da sua honra. Vai falar também de Jesus com os olhos como chama de fogo. Olha que lindo, olhos como chama de fogo. E eu vou te explicar isso aqui. As coisas na Bíblia têm uma relação. No Antigo Testamento, onde é que a gente vai ver esse fogo? Esse fogo a gente vai ver no Antigo Testamento lá no tabernáculo. Quando Moisés estava no deserto e Deus deu a ele o tabernáculo, lembra? O tabernáculo tinha 3 divisões, pátio, santo e santíssimo. Por que o tabernáculo e mais tarde o templo tinha 3 divisões? Por que Deus deu com 3 divisões? Porque é Deus tratando o ser humano de uma forma plena e completa. Pátio é Deus tratando o corpo, santo é Deus tratando a alma, e santíssimo, ou santo dos santos, é Deus tratando o espírito. No pátio, os sacerdotes tinham o altar do holocausto para fazer seu serviço, e o povo vinha trazer seus holocaustos, a pia de bronze. Dentro do lugar santo, à esquerda tinha o menorá, ou o candelabro, à direita a mesa dos pães da preposição, e à frente o altar do incenso colado no véu. Agora fica a questão, dentro do lugar santo não tinha janela, não tinha luz. Qual era a forma então que o sacerdote podia ver lá dentro sem caminhar no escuro e não ter como trabalhar lá dentro? O candelabro, o menorá, era a única fonte de luz para o sacerdote dentro do lugar santo. A lâmpada acesa, a luz do candelabro, aponta para Apocalipse, capítulo 1, verso 13. Aquele que tem olhos como chama de fogo. Ou seja, ele vê tudo, ele conhece tudo, ele sabe tudo. Ele sabe agora, exatamente nesse momento, como é que você está. Ele sabe como é que está seu coração. Ele sabe como é que foi sua última noite de sono. Ele sabe o que te preocupa. Ele sabe tuas angústias, teus medos, seus limites. Ele sabe dos seus erros, do seu estado atual. Ele sabe de tudo. Ele sabe cada promessa que fez a você. Ele nunca esqueceu você. Os seus olhos como chama de fogo apontam para a capacidade que Deus tem de prescrutar, de ver tudo. Ele está vendo, eu estou aqui na minha casa agora, aqui, ministrando para você, mas Ele está aí agora. Ele está olhando para você. Ele está dizendo para você que Ele te ama, que Ele te guarda, Ele te protege. Mas ao mesmo tempo, para pessoas que estão me vendo agora, que estão caídas, desconcertadas com Deus, que precisam se aplumar, precisam tomar uma posição. Os seus olhos são como chama de fogo, Ele vê tudo. Ele sabe quem está brincando com Ele, quem está brincando de ser crente. Então é uma oportunidade agora, nesse momento, de se arrepender, e de orar, e de pedir perdão, e de clamar, e consertar o altar. Esse momento que o Brasil parou, faz dele um momento de restaurar a tua vida, de botar todo o lixo para fora. Ao mesmo tempo, é um momento de consolo, porque os seus olhos como chama de fogo mostram que Ele está vendo você. Ele conhece tudo que você está passando. Agora, Ele vai aparecer também com a sua voz, seus pés como latão reluzente, fala do seu poder de subjugar os inimigos, e a sua voz como barulho de muitas águas, fala do poder e da autoridade da sua palavra. Agora, o final do capítulo 1 tem uma lição aqui. Olha só que coisa tremenda. A gente tem muita coisa que aparece no Apocalipse que a própria Bíblia já explica, a gente não precisa interpretar. Olha o que a Bíblia vai mostrar pra gente aqui. A Bíblia vai dizer o seguinte, versículo 20 vai dizer o seguinte, estou no capítulo 1 do Apocalipse. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, ele vai explicar. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas.
E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Olha só que coisa tremenda. Não precisa nem interpretar, que a própria Bíblia já interpretou. Então tem coisas que é só ler. A Bíblia já está explicando o que é. Agora, vamos entender um ponto aqui. Eu fui ministrar numa igreja e um irmão, com muito boa intenção, me perguntou, olha, eu estou com dúvidas aqui, você poderia me explicar? Eu falei, o que é? Ele falou, olha, para mim, o versículo 20 quando fala assim, olha, as 7 estrelas que viste são os 7 anjos das 7 igrejas. Ele falou, para mim, são seres angelicais. E eu falei para ele, olha, não são. Aqui são os pastores das igrejas. Porque, primeiro, se nós entendemos que esses 7 anjos que estão aqui são seres angelicais, nós estamos criando uma doutrina de que cada igreja tem um anjo da guarda. Ou seja, a igreja do seu bairro, da sua vizinhança. Imagine se a sua igreja tem, do seu bairro, aí perto da sua casa tem 30 igrejas. Você acreditar que todas 30 tem um anjo da guarda. Agora, outra coisa também seria, pelo menos, dizer que Deus é um incompetente, um líder fraco. Imagine, nenhum de vocês faria isso. Imagine, Deus quer falar, pensa comigo, existem 7 anjos que Deus quer falar com eles, 7 anjos. Deus precisa trazer uma palavra para 7 anjos. Mas em vez de falar com eles, olha o caminho. Deus pega um anjo no céu, a revelação de Jesus, Deus dá para ele, e aí vai lá e faz o quê? Pega a mensagem e manda um... Pensa bem, Deus fala assim, eu tenho uma mensagem para 7 anjos. Então eu vou fazer o seguinte, em vez de falar com eles, eu vou pegar um anjo e vou mandar esse anjo lá na terra, e esse anjo pegar a mensagem, dar para João, pro João falar para os 7 anjos. Pensa comigo, nenhum líder faria isso, humano, com um subjugado, com um liderado. Agora, dizer que Deus, que precisa falar com 7 anjos angelicais, ele tem que mandar um anjo do céu, entregar uma mensagem para João falar com 7 anjos o que Deus quer falar para eles, seria dizer que Deus é um incompetente, um líder fraco. Então, queridos, não procede. Então, por que Deus chama os pastores de anjos aqui? Por que essas 7 estrelas são os pastores das igrejas? Simples. A Bíblia diz qual é a função dos anjos. A Bíblia vai dizer em Hebreus o quê? Que são seres que ministram a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, nesse caráter de ofício, os pastores são como os anjos. Os pastores não são como os anjos em essência, criados. Não são anjos em essência, mas em caráter de função, de ofício. Ou seja, o caráter do ofício pastoral, ser pastor, lembra que a Bíblia diz, obedecer vossos pastores, porque velam pelas vossas almas como quem é de dar conta. Ou seja, no caráter do chamado pastoral, o pastor se assemelha a um anjo, porque assim como os anjos, pastores vivem para ministrar a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Então é por isso que os pastores são comparados a anjos, tá? E vejam que ele vai explicar que os castiçais são as igrejas. A minha oração nessa noite é que o teu castiçal, a tua lâmpada, esteja cheia de azeite e esteja bem iluminada. Eu lembro aqui de um pastor amigo meu que uma ocasião, brincando com um filho pequeno no quintal de casa, de bolinha de gude, o garotinho falou, papai, eu vou no banheiro. Ele estava com a bolinha perto do pai para acertar a bola de gude com o pai. O pai falou, pode ir no banheiro. Quando o menino pequeno foi no banheiro, o pai, brincando, foi lá na cozinha, pegou azeite e jogou na bolinha do garoto. E falou, pode acertar. O garoto voltou, pode acertar. O garoto pegou a bolinha e falou, papai, mas não estou conseguindo segurar, está escapando para o lado. Irmão, a mesma coisa é você. Tem gente que está me vendo aqui agora que o diabo tinha certeza que ia te pegar, mas não vai conseguir. Está cheio de azeite. Está cheio de azeite, não vai conseguir te pegar. Que Deus abençoe você. Aí eu termino aqui dizendo a você, o capítulo 2 e o 3 vão falar das 7 igrejas da Ásia. Aí 2 perguntas se levantam. Por que 7 igrejas? Por que não 4? Por que não 7? Por que não 8? Por que não 9? Por que não 3? Por que 7 igrejas da Ásia? E pergunta, por que são essas igrejas escolhidas aqui se tinham outras
naquela região, até algumas maiores, como Hierápolis. Porque essas aqui são escolhidas? Porque 7 igrejas? Porque essas 7. E por que elas aparecem na ordem que aparecem? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que Éfeso é a primeira e não a última? Por que Filadélfia é a penúltima e não a terceira? Por que elas aparecem nessa ordem? Amanhã, na live que eu vou fazer aqui amanhã, eu vou responder tudo isso. Eu oro que Deus abençoe você poderosamente. Agradeço a vocês todos que ficaram comigo aqui até essa hora aqui. Eu sei que é um pouco cansativo ficar esse tempo todo na frente do celular ou do computador, mas eu oro que Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu aguardo você amanhã. Chama todo mundo. Amanhã, 9 da noite, eu vou fazer mais uma live aqui e vou falar sobre os capítulos 2 e o capítulo 3 do livro do Apocalipse. Nós vamos destrinchar o livro do Apocalipse ponto a ponto aqui. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, antes que seja tarde demais.